Louvado seja o Senhor, né, nesta noite, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, né? Este louvor que nós vamos cantar, ele fala a respeito da vontade de Deus, né? O Senhor tem uma vontade para a nossa vida. Que o meu coração e o seu coração esteja aberto, pois nós fomos chamados para o louvor e honra na glória de Deus. Estar cantando ao Senhor com o nosso intelecto e com o nosso coração, seja de forma racional, com o nosso espírito e com a nossa alma, é um louvor que o Senhor recebe. E é entender que quando fazemos isso, temos absoluta certeza de que estamos no centro da vontade de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados, para a honra e glória do seu nome. Então nós convidamos você a cantar conosco. Nós vamos tentar projetar a letra aqui para que você possa acompanhar. Espero que dê certo. Coração é teu, não quero mais.
paz, Senhor, irmãos. Vamos lá, então. Nós vamos ler o livro de Hebreus, capítulo de número 12. Ontem nós tivemos ali um estudo. Nós fizemos um estudo do versículo 1 do capítulo 12 do autor aos Hebreus. Então, a gente vai falar sobre o processo da felicidade. E esse processo da felicidade são etapas que nós precisamos de correr. Então, ontem eu fiz uma introdução para o pessoal, através de uma live no Facebook, que a gente começou a estudar o versículo 1. O que o versículo 1 vai dizer? Deixa eu abrir aqui para a gente ler juntos. Ele vai dizer a seguinte situação, o autor aos Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, o que nós entendemos aqui quando os autores hebreus estão falando, portanto também nós corramos, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o que ele está dizendo? Essa ideia das nuvens de testemunhas era a ideia de um corredor dentro de um ginásio. Ele está ali praticando esporte e tem umas testemunhas ali na arquibancada assistindo ele. Essas testemunhas, elas não são apenas testemunhas que estão ali para assisti-lo, mas elas são motivações para aquele que corre. Então, essas pessoas, e esse texto está ligado diretamente ao capítulo de número 11 do autor aos Hebreus, quando ele vem falando dos heróis da fé. A nuvem de testemunho, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a nuvem era, para o povo de Israel, ele servia como direcionamento. Ou seja, quando a nuvem se movia, o acampamento de Israel se levantava e seguia, direcionava aquele povo. Ou seja, esses homens, eles são guias para a gente, são direção para a nossa caminhada e são guias de fé. Ele vai dizer, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O embaraço, ele é algo que atrasa o processo, né? A ideia do embaraço é aquele negócio. Você está no processo, só que você está retardando o processo. O próprio autor aos Hebreus vai dizer para eles, olha, a essa altura, a este tempo, vocês já deveriam ser mestres. Por que vocês não são mestres? Porque vocês estão embaraçados com uma série de questões. O embaraço é aquilo que nos tira do tempo. A gente deveria estar melhor, a gente deveria estar mais adiante, a gente deveria estar num processo mais à frente, mas o embaraço nos tirou o tempo. Nós deveríamos estar melhores e não estamos. Agora, o pecado não é a mesma coisa do embaraço. Enquanto o embaraço é você estar no processo correto, mas estar tardio, estar para trás, o pecado, a Bíblia vai dizer, né, a tradução do pecado, uma das traduções é errar o alvo, ou seja, é perder o propósito, é perder o pé da rota. Então o autor dos Hebreus está dizendo isso, olha para as testemunhas, corra para a carreira que você está proposto, deixando todo o embaraço, todo o pecado que tão desperto nos rodeia, corramos. E essa palavra correr significa gastar todas as suas energias. É uma fadiga muscular, no nosso caso, é uma fadiga espiritual, é colocar todas as forças na corrida. E ele vai dizer que nós devemos fazer uma corrida com paciência. E essa palavra paciência, né, ela quer dizer o seguinte, estabilidade, constância e tolerância. Ou seja, você não vai perder a rota, você não vai sair do trecho, do eixo, você vai continuar, você vai ter um ritmo de corrida e você vai conseguir tolerar, ou seja, vai ter um obstáculo, você vai desviar do obstáculo, você vai seguir adiante. E essa é uma carreira que nos está proposta, ela está diante dos nossos olhos. Então, é exatamente isso que o autor aos Hebreus está tratando na sua carta. E aí, eu quero ler com vocês agora o verso de número 2, porque no verso 1, ele está apontando para as testemunhas. Ele está dizendo que nós devemos olhar para essa tão grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres exemplares para nós, e que nós agora devemos de correr debaixo dessa representação. Eu quero dizer para você que a história bíblica, ela não encerrou. Não há uma ruptura de história. A história continua acontecendo. O mesmo Deus que chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. O mesmo Deus que ungiu Davi, lá em 1 Samuel 16. O mesmo Deus que apresentou, que se fez carne, o verbo, o logos de Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que chamou os discípulos. Depois vai chamar o apóstolo Paulo a caminho de Damasco. Esse mesmo Jesus é o mesmo Jesus que nos chama para essa
caminhada, para a gente correr a carreira que nos está proposta. Ou seja, não há uma ruptura na história, não é que há uma vala na história e agora tem uma nova história. Não, é a mesma história, o mesmo Deus que começou uma história lá no Éden, é o mesmo Deus que vai terminar a história em Apocalipse, e nós estamos dentro dessas duas pontas, né? Entre o início de Gênesis e o final de Apocalipse. A nossa vida está entre o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que é Jesus Cristo. E nós estamos no meio desse processo. O que acontece é que esses homens vieram correndo e entregaram para a gente um bastão. E agora a gente tem que correr debaixo de uma história. E olha o que vai dizer agora o autor aos Hebreus no capítulo 12, verso 2. Ele vai dizer o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Agora, olha que interessante. No versículo 1, ele está apontando para onde? Para as nuvens de testemunha. Ele está fazendo uma referência ao capítulo 11 de homens e mulheres que deram para nós a experiência da fé. Homens e mulheres que nos entregaram um modelo de fé, uma vida de fé, uma fé exemplar a seguirmos. Então ele vem dizendo, olha, quando você estiver na sua corrida, quando você estiver na sua jornada, essas pessoas devem encorajar a sua jornada, devem encorajar a sua corrida, devem encorajar a sua vida. Agora, ele entra no versículo 2 dizendo o seguinte: olhando firmemente, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa palavra autor no grego, ela quer dizer o seguinte: alguém que toma a liderança sobre algo e deste modo dar exemplo. É um antecessor no assunto, um pioneiro. Olha, se tem uma coisa que agora é certa, se tem alguém que sabe dizer o que é uma jornada de fé, o que é uma caminhada de fé, que é o nosso maior exemplo, que é pioneiro nesse negócio, é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai chamar Jesus de consumador. E a palavra consumador quer dizer aperfeiçoador. Alguém que tem em sua própria pessoa uma fé digna de destaque pela sua perfeição. E assim nos apresenta o maior exemplo de fé. O que o autor dos Hebreus está dizendo? Ele está falando o seguinte: olha, olhem para as testemunhas. Eles são exemplo para a nossa corrida, eles são exemplo para a nossa caminhada, eles são exemplo para a nossa jornada. Só que aí agora o autor aos Hebreus evoca o nome de Jesus e diz: olhem para Jesus. Ele é o maior exemplo de fé, ele é o maior exemplo de caminhada, ele é o maior exemplo de jornada, ele é o maior exemplo de propósito. Nós precisamos olhar para ele, porque ele é pioneiro nesse assunto, ele é o maioral nesse assunto, ele é o maior exemplo que nós podemos de ter. E ele vai explicar esse negócio, porque ele vai dizer o seguinte: o qual, então ele vai explicar por que Jesus é o maior exemplo de fé, é o maior exemplo de jornada, é o maior exemplo da nossa caminhada. Ele vai dizer o seguinte, que ele pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele está dizendo o seguinte: olha, existe uma alegria proposta, foi proposta uma alegria a Cristo, foi dada a ele uma jornada, e ele sabia de uma coisa: há uma alegria proposta, mas no meio da trajetória, no meio da caminhada, havia uma cruz. E a Bíblia diz que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. A palavra suportar significa perseverar sobre desgraças e provações, manter-se firme na fé em Cristo, sofrer, aguentar bravamente e calmamente o maltrato. Nós olhamos para a história da igreja, homens que estavam fazendo bem, homens como Pedro, Tiago e João, que entram no Templo Formosa, Atos capítulo 3, encontram na escadaria um homem deficiente das pernas. Eles oram por aquele homem dá um salto, fica de pé, entra no templo, saltando e glorificando a Deus. Eles anunciam Jesus e quase 5.000 almas são salvas. Qual foi o preço que eles pagaram? Eles não receberam uma coroa, eles não receberam presentes, eles não foram recebidos como heróis dentro da sua nação. Na verdade, o que esperava a eles era o açoite, o que esperava a eles era uma surra, o que esperavam para eles era o sentido contrário daquilo que eles mereciam, mas eles ficaram felizes porque estavam suportando as dores, porque estavam sofrendo por causa do nome do Senhor Jesus Cristo.
Nós vemos na história Paulo e Silas numa prisão, açoitados, porque fizeram bem, mas estavam agora presos. Mas eles estão fazendo o quê? Suportando aquele momento. A cruz, ela traz para nós alguns significados. Jesus, em Lucas capítulo 9, versos de número 23 e 24, vai dizer a seguinte coisa. Jesus dizia a todos, eu acho interessante quando a Bíblia vai dizer que ele dizia a todos, porque ele não está dizendo a um grupo específico, ele não está colocando um grupo seleto, ele não está falando, não, falou só para alguns, ele está falando para todo mundo, é uma regra geral para quem quiser ouvir. E ele diz o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Olha o que ele está dizendo. A cruz é um caminho no processo. Ele é algo que nós temos que viver no meio da nossa trajetória. Se alguém quiser caminhar comigo, você percebe a caminhada, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir junto comigo, sabe de uma coisa? Todos os dias tem uma cruz, é uma renúncia a ser feita diariamente. Você tem que renunciar à sua vontade. Nós vemos o próprio Jesus lá no final dos evangelhos, quando ele vai orar e ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. A minha vontade não é morrer do jeito que eu vou morrer, a minha vontade é não passar pelo martírio que eu vou passar, mas eu sei de uma coisa: há uma vontade do Senhor, há um interesse de Deus, há um plano do Senhor, e eu quero viver esse plano na íntegra, eu quero viver na sua totalidade. Então eu renuncio à minha vontade pela sua vontade. A cruz é renúncia, e nós devemos fazer renúncias todos os dias. E ele vai também dizer o seguinte: olha o que Paulo vai dizer aos Colossenses no capítulo 2, verso 14. Ele vai dizer o seguinte, que a cruz é um processo de reconciliação. Ele diz assim: havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A cruz é um processo de estreitamento. A cruz é um processo de trazer Deus para perto do homem e trazer homem para perto de Deus. Deus faz de homens pecadores pessoas aceitáveis. Jesus apresenta Deus como um pai de amor e aproxima o homem de Deus, Deus do homem, e ele aproxima essas coisas. E é exatamente isso que nós devemos fazer nessa terra: trazer as coisas de Deus a este lugar, levar pessoas ao trono da graça de Deus, criar processos, fazer processos para que homens e mulheres se aproximem de Deus e ter comunhão com Deus, para que Deus se aproxime delas. Isso é uma decisão diária, isso é o caminho de todos os dias. A cruz que nós precisamos de carregar é esse tipo de cruz que nós precisamos de viver, porque a alegria que nos está proposta tem no meio do processo uma cruz, e nós não podemos abrir mão dela, nós não podemos negligenciar a cruz. Agora, olha o que vai dizer no verso seguinte: desprezando a afronta. Essa parte foi a parte que mais bateu no meu coração, porque a gente tem o hábito de elevar as nossas dificuldades, de falar dos nossos problemas, e aí a gente vai e diz: eu tenho tanto problema, eu tenho luta, eu tenho aflição, eu já não tenho mais comida, eu já não tenho mais bebida, eu já não tenho mais casa, eu não tenho mais emprego, como se tudo isso fosse insuportável, como se a gente não tivesse força em Deus, como se a gente não tivesse escape no Senhor. Só que na verdade, a Bíblia está dizendo para a gente que ele desprezou a afronta. E essa palavra desprezar significa desdenhar, menosprezar, ter um baixo conceito de. Olha que interessante que ele está dizendo: olha, havia uma afronta diante dele, os homens iriam prendê-lo, iriam cuspi-lo, iriam bater na sua cabeça, iriam rasgar as suas vestes, eles iriam zombar de Jesus na cruz. O próprio ladrão iria dizer para ele: se você realmente é o Cristo, desce da cruz, salva você e a nós. Ele ia passar por todo esse desprezo, mas sabe como ele fez? Ele não considerou a afronta, ele menosprezou, ele minimizou as ações contrárias a ele, e ele prosseguiu até o final.
Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Na Nova Tradução Transformadora vai dizer da seguinte maneira: pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Sabe o que ele está dizendo? Ele falou o seguinte: olha, se agora eu estou vivendo uma vida de privação, se eu tenho lutas, se eu tenho aflições, se eu tenho dificuldades, se eu tenho lutas para viver, eu quero dizer uma coisa para vocês: tudo isso que eu estou passando é leve e momentâneo. A glória que há de se revelar, o peso da glória que há de se revelar é maior do que todas as lutas juntas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, eu quero te afirmar uma coisa: quando o céu se revelar, quando a nova Jerusalém descer ataviada como uma noiva, todas as nossas lutas, todas as nossas aflições, elas terão o peso de um pó, elas vão ter o peso de uma molécula, elas vão ter o peso de nada, perto da glória pesada que vai descer e da glória que há de se revelar. Então não fique transformando a sua luta como se a sua luta fosse um gigante, como se os seus problemas fossem maiores. Há um Deus de braço poderoso, há um Senhor que tudo sabe, há um Deus que tudo conhece, há um Pai de amor que cuida de mim e de você todos os dias. Não eleve a sua luta, não dê palco às suas aflições. Continue a sua jornada, tenha por desprezo todo tipo de afronta, em nome de Jesus. Salmo 126, verso 6 vai dizer a seguinte afirmação: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Quero destacar aqui para você 3 coisas. Primeira, semente. A semente, ele é o início do processo. A semente, ela é a esperança do plantador. Ele não tem a certeza de que vai vingar, mas ele sabe que só tem um jeito de vingar, é iniciando o processo. A semente é a esperança daquele que o planta. Ele sabe de uma coisa: eu só tenho uma única possibilidade de colher, é plantando, é levando a semente, é iniciando o processo. Ele vai dizendo que aquele que leva a preciosa semente, caminhando. Há um processo que a gente precisa ir, a gente precisa caminhar, a gente precisa seguir. Como o autor de Hebreus diz que nós devemos de correr, nós temos que avançar, nós temos que ir adiante, nós temos que continuar à frente. Nós não podemos parar, nós temos que continuar. Nós temos que avançar. E ele está dizendo o seguinte: você precisa ir mesmo com lágrimas, mesmo com choro, mesmo com pranto, mesmo com dor. Você precisa carregar o princípio do processo. O processo precisa começar e você tem que continuar o processo. E ele vai dizer o seguinte: que este que leva a boa semente, caminhando e chorando, voltará. Ele vai voltar com os seus feixes e alegre. Deixa eu te falar sobre a caminhada. A questão da caminhada, para mim, tem uma questão motivacional aqui. Qual é a motivação do seu coração? Você vai ler no livro de Ruth, por exemplo, que a Noemi, ela está ali na terra de Moab e ela perdeu o marido e os 2 filhos. Restaram para ela 2 noras, Orfa e Ruth. Você percebe o seguinte, que quando Noemi decide voltar para sua casa, para sua terra natal, as 2 decidem ir com ela. Só que a motivação do coração de Orfa vai até um lugar. E o coração do Ruth vai até outro lugar. As 2 começam a trajetória de volta, acompanhando a sua sogra. Só que no meio do caminho, uma, ela é motivada a parar. É colocado diante dela tantos obstáculos, tantas dificuldades. A Noemi diz: olha, vocês não precisam me acompanhar, os meus filhos já foram mortos, eu não tenho mais idade de ter novos filhos para que vocês possam se casar, e ainda que eu tivesse, vocês não teriam tempo de esperar eles ficarem grandes e terem você como esposas. E essa frase foi suficiente para que uma delas voltasse para trás, só que o coração de Ruth estava disposto a ir até o final.
ela acompanha a sua sogra, depressiva, amargurada. Ela sai para os campos para colher as espigas por detrás dos segadores, conforme dizia a lei judaica, que aquilo que caísse no chão pertencia ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, que eles comeriam daquela cega que cairia no chão. Ela sai daquele lugar, porque ela tem uma motivação: eu não vou abandonar minha sogra, eu vou abrir mão do meu país, eu vou abrir mão da minha língua natal, eu vou abrir mão da minha comodidade, porque eu quero acompanhar essa mulher, eu amo a vida dela e eu vou até o final. A motivação do meu coração e do teu coração, ela vai dizer exatamente até onde nós vamos no final do processo, ou se vamos deixar o processo pela metade. O processo da alegria que nos está proposto tem uma cruz no meio, há uma renúncia, há um processo de reconciliação diário. A gente precisa começá-lo com a boa semente, na esperança de germinar e vingar e ter colheita. Só tem um jeito de voltar feliz, só tem um jeito de voltar alegre, é iniciando o processo e não parando na metade do caminho. Agora, nós trabalhamos esse texto bastante no último ano com as casas de paz, que é Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. A Bíblia vai dizer no verso de número 17 a seguinte afirmação: e voltaram 70 com alegria. Olha só, voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitaram. Agora, observe o seguinte, que eles estão voltando. Só que se você for pegar o capítulo 10, você vai ver Jesus enviando eles às aldeias. 70 homens, de 2 em 2, duplas. E ele está falando o seguinte: vocês estão sendo enviados por mim. Só que do verso 4 até o verso 7, Lucas 10, do 4 ao 7, Jesus vai dizer o seguinte: vocês não vão com nada, vocês vão depender no caminho. Vocês não vão levar mais do que uma muda de roupa, vocês não vão levar comida com vocês vão depender, vocês vão ter dependência no meio do caminho. Vocês vão depender de Deus, vocês vão depender de uma casa, de uma família que abrir a porta para vocês. Eu fico imaginando aqueles homens saindo, levando com eles poucas coisas e um ponto de interrogação enorme na testa. Mas estavam debaixo da palavra de Jesus. Estavam debaixo do comando, do envio de Jesus Cristo. Eles teriam que depender agora absolutamente de tudo. Você vai ver no verso de número 10 que Jesus fala sobre pessoas que não abririam suas casas, rejeitariam, as portas iriam bater e eles não deveriam voltar para trás. Eles não deveriam abandonar o processo. Eles não poderiam deixar de procurar uma outra casa, um outro lugar, até que de fato eles achassem uma casa, um lar, uma família, aonde a porta ia abrir, um filho da paz iria recebê-los. Eles iriam entrar nessa casa, eles iriam dizer: paz seja com essa casa, eles iriam curar os seus enfermos e eles iriam anunciar que o reino de Deus é chegado a eles. Eles não poderiam voltar para trás porque as portas bateram. Eles não poderiam voltar atrás porque não tinham dinheiro, porque não tinham recursos, porque não tinha portas abertas. Eles não deveriam voltar atrás. Deus deu uma mensagem para que eles levassem as boas novas. O reino de Deus é chegado e eles tinham que cumprir esse chamado. Eles tinham que cumprir a mensagem. Eles não poderiam voltar sem fazer isso antes. E quando eles voltam alegres. Perceba também uma coisa, que ele diz o seguinte: que até os espíritos estavam sujeitando-se a eles. Por quê? Porque haveria uma barreira espiritual. Mas eles em tudo foram vitoriosos, porque eles andaram 100% naquilo que Jesus havia dito para eles fazerem. E eles voltam felizes, eles voltam alegres, eles voltam contentes. Há uma alegria no coração deles. Por quê? Porque eles não abandonaram o processo. Porque eles começaram a sua jornada. Eles receberam a palavra de Jesus. Eles receberam a palavra do bom mestre. E quando eles receberam a palavra do bom mestre, eles foram até o final do processo. E quando eles foram para o final do processo, eles voltaram alegres. Eles voltam com uma felicidade. Eles voltam com uma alegria. Eles voltam com um contentamento.
Aí Jesus vai dizer a seguinte coisa para eles, está lá em Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis porque se sujeita aos espíritos. Alegrai-vos antes. Quero destacar a palavra antes. Alegrai-vos antes, por estarem vossos nomes escritos nos céus. A nossa alegria não consiste no volume de que produzimos em Deus. Eu quero dizer para você que o que Jesus está dizendo aqui não é que a gente não deva de ter alegria por produzir alguma coisa na terra no nome dele. Mas deveria haver uma alegria anterior a essa. Antes da alegria da produção, antes da alegria do feito, antes da alegria da realização, antes da alegria da obra em Deus, deveria haver uma alegria antes disso. E qual é a primeira alegria que nós devemos de ter? A certeza de que o nosso nome está escrito nos céus. Há uma primeira alegria em nós, em saber que os céus está registrado o meu e o seu nome. No dia em que nós fomos acesos aos céus, o meu nome estará lá, o seu nome estará lá, o céu não será legado, um lugar à mesa não nos será privada, nós sentaremos com o Cordeiro de Deus, nós cearemos com Ele, nós moraremos com Ele na eternidade, e isso é a nossa maior alegria, mas não é a única alegria, porque Ele também diz, antes alegrai-vos por isso, mas nós vamos ter a alegria do produzir em Deus na terra, nós vamos ter a alegria de manifestar o Deus na terra, nós vamos ter a alegria de produzir para a glória de Deus na terra, nós vamos ter a alegria de caminhar com Deus nessa terra, e de trazer o reino de Deus até nós, e de trazer o Senhor ao nosso meio, e de anunciar às pessoas que o reino de Deus é chegado, e reconciliar pessoas a Deus, e trazer graça de Deus à terra. Por isso a gente não pode parar. Se a gente tinha como testemunha as pessoas do Antigo Testamento, se olhamos para a história, encontramos neles força para continuar a caminhada, encontramos força ainda maior em Deus, em Jesus Cristo, aquele que pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, mas ele prosseguiu para que sentasse no trono da glória de Deus, o Pai. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te motivar a não parar. Eu quero te motivar a continuar, a perseverar, a continuar a sua jornada, porque no final de tudo, terá uma alegria para você, terá um contentamento para a tua alma, uma alegria te esperando no final do processo. A alegria não vai te ser cerceada, o contentamento não vai ser parado para você, pelo contrário, o Senhor Jesus, Ele vai suprir, o Senhor Jesus, Ele tem uma alegria para a minha e para a tua alma, que a gente possa continuar a nossa jornada, a nossa caminhada para a glória dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, eu me ponho diante do Senhor nesse exato momento em oração. Pai, alcança a vida desta pessoa, Senhor amado, que recebeu essa mensagem, que possa ser fortalecida no Pai, fortalecida no Senhor, e que para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, os seus pés sejam fortalecidos nessa noite, nesse dia. Que ele seja alcançado pelo poder de Deus e ganhe força na sua caminhada, na sua corrida, na sua jornada. Senhor, em nome de Jesus, que ele possa superar todas as adversidades. Que ele não possa levar em consideração as afrontas, mas que ele possa continuar e avançar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que pela alegria que nos está proposta, que a gente possa também nós suportar a nossa cruz, desprezar as afrontas, prosseguindo o processo, assentando até a destra de Deus Pai, vitoriosos no Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, fortalece a cada um, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.